Ei, família, para quem eu não dei ainda, boa noite, a paz do Senhor. Como é que tá aí? Sei que chegou aí agora. Estamos aqui nesse domingo de celebração, de adoração, rendendo ao Senhor, declarando que nós confiamos, que nós acreditamos, declaramos que Ele é o nosso Deus e nós estamos firmes nele. Amém? Temos uma mensagem para o meu coração, para o seu coração. A palavra do Senhor, ela vem trazer para nós auxílio, ela vem trazer para nós segurança, ela vem trazer para nós uma perspectiva de paz, do plano do Senhor que Ele tem para cada um de nós. Para você que está aí na sua casa, acompanhando essa transmissão, acompanhando esse culto, Deus tem um plano e eterno para sua vida. A nossa fé, a palavra de Deus que vai chegando ao nosso coração, vai gerando as nossas convicções, as nossas certezas nele. A nossa fé não nos livra das tempestades. Não há quem diga que na minha casa não vai cair a chuva, mas nós estamos certos de que ficaremos firmes durante as tempestades. A nossa fé, ela não omite, ela não nega a tempestade, mas ela nos dá um norte, ela nos dá uma firmeza, uma constância de como nós iremos sair após as tempestades. É isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, que aqueles que estão firmados na rocha, eles vão permanecer após as turbulências, após as tempestades. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso coração pode estar estremecido, o nosso coração pode estar balançado, mas a nossa fé precisa estar inabalável. Como nós acabamos de ministrar ao Senhor aqui essa canção maravilhosa da Nívia Soares, confiando em o nosso Senhor, nós não seremos abalados. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a história de um povo. A Bíblia ela nos conta a história do povo de Israel, do povo judeu. E grande parte dessa história, uma parte dessa história se dá em um momento em que eles chegam no Egito com uma determinada situação. Eles tinham na pessoa de José, que era um dos líderes, era um dos governadores lá, e eles estabelecem lá a sua casa, a sua cidade. Então eles estão morando ali, mas passa-se um tempo e eles vão viver um momento de escravidão. Eles vão viver um momento de uma trajetória de sair da escravidão e serem livres em uma terra que emana leite e mel, que uma terra prometida, algo que Deus havia prometido ao seu pai Abraão. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa trajetória, sobre aquilo que Deus fez com esse povo no decorrer dessa trajetória aí. Tem um fato marcante que nós não podemos deixar, e nós vamos trazer esse fato como início aqui. É uma palavra que Deus ele dá a Moisés, depois de Moisés ele ter sido orientado por Deus a voltar e a libertar o seu povo. Deus ele vai dar uma resposta a Moisés, e ele diz assim: você quiser abrir a sua Bíblia comigo aí, pode abrir, está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus ele vai dar um direcionamento para Moisés, ele vai dar algo para Moisés, e as palavras de Deus parecem meio enigmáticas, As palavras de Deus parecem assim que não trazem muita solução para aquele momento que Moisés estava vivendo, que o povo estava vivendo. Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Você pode repetir isso aí na sua casa, aí no seu lugar, e falar assim: eu sou o que sou. Ele é o que é. Então nesse momento, nessa jornada, Deus ele vai se mostrar primeiramente para o povo de Israel. Ele dá essa resposta a Moisés: eu sou o que sou. E a primeira coisa que Deus se mostra para o povo de Israel é a resposta para um clamor. Nosso ponto 1, o que Deus se mostrou para o povo de Israel naquele tempo? Ele é a resposta para o clamor
deles. Nós temos aí o texto da Bíblia falando, em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, dizendo assim, ó: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde emanam leite e mel. Veja bem, que Deus ele tinha dito a Moisés que diga ao meu povo, eu sou o que sou. E a primeira coisa que Deus se mostra para aquele povo é resposta a um clamor. Nós sabemos que aquele povo estava vivendo um momento de opressão. Nós sabemos que aquele povo estava vivendo um momento de sofrimento. Nós sabemos que a situação daquele povo não era legal naquele momento. Havia decretos de morte para os meninos que nasciam naquele tempo. Então eles levantaram um clamor. A Bíblia vai dizer que o povo ele se juntou e eles levantaram um clamor a Deus, e Deus ele levanta Moisés lá longe. Moisés já não estava mais vivendo na mesma cidade, Moisés já tinha saído de lá, Moisés já tinha se casado, Moisés já tinha um filho, estava vivendo fora da cidade, afastado desse povo, mas Deus levantou Moisés. Primeira coisa que eu quero te falar é que a resposta pode estar chegando e você não está vendo, que Deus está movendo, Deus está trabalhando, anjos estão guerreando aí nas regiões celestiais, Deus continua trabalhando. O profeta Isaías diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja escutando, Deus continua trabalhando. E a primeira coisa que ele mostra é o quê? A resposta para o clamor do povo. A resposta para o clamor daquele povo naquele tempo. E Deus então levanta Moisés com graça, com personalidade, levanta Moisés com as habilidades que ele tinha e traz a resposta para o povo, para que eles fossem livres daquele momento de escravidão. Mas Moisés ele tinha ali um receio de quê? De chegar no povo. Ele estava afastado. E ele falou assim: o que eu vou dizer? Então vem esse versículo que nós lemos primeiro, de Êxodo 3:14, que diz: diga aos meus filhos que o eu sou enviou você. Então Moisés ele chega como resposta a um clamor. Moisés ele chega para livrar o povo ali daquela tempo de escravidão, para livrar os povos dos seus opressores, dos egípcios. Mas Moisés ele tinha um receio da desconfiança do povo, porque às vezes a resposta chega e nós falamos assim: será que essa resposta é o suficiente? Será que é isso mesmo? Será que vai dar conta? Será que é isso que Deus ele tem preparado para mim? Me recordo que quando chegou Davi lá em meio à batalha contra os filisteus, e ele disse a Saul: Saul, eu não vou deixar Golias falar assim do meu Deus. Eu vou lá e vou guerrear contra ele. E pode ser que o povo olhou, os irmãos de Davi olhou e falou assim: que é isso? Essa resposta, essa solução não é muito grande. Você é pequeno, Golias é muito maior que você. Mas não era Davi que estava indo, não era Moisés que estava indo. Atrás de Davi, atrás de Moisés, havia uma resposta ao clamor que vinha de Deus. Então eu estou te dizendo nessa noite que a primeira coisa que Deus se mostrou foi o quê? Resposta a um clamor. E nós temos clamado, nós temos levantado movimento de oração, movimento de jejum e clamando ao Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é a nossa resposta. Ele é aquilo que nós estamos precisando, Ele é aquilo que Ele é, e nós estamos confiados nele, estamos confiando no plano e no propósito de Deus. Quero te dizer que embora o povo de Israel, embora os judeus, eles não tivessem o controle da situação, Deus, Ele tinha pleno controle daquela situação. Eu gosto de um texto e hoje eu quero ler com você, que
está em Gênesis capítulo 15, versículo 14 e 15. E eu quero mostrar para você que Deus, Ele não é pego de surpresa. Olha lá, Gênesis capítulo 15, versículo 14 e 15 diz assim: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Aliás, o início aqui. Então o Senhor disse, Deus está falando isso para Abraão, tá? Deus está dizendo isso para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens dali. Mais de 500 anos antes dessa situação que o povo estava vivendo, Deus já tinha dito isso a Abraão. Deus já tinha falado a Abraão. Então aquela situação de escravidão, aquele momento ruim, estava sob o controle de Deus. Eu quero te dizer que a situação aí na sua casa, que a situação do Brasil, que a situação mundial, a crise na saúde, as crises que nós estamos vivendo como igreja hoje, tudo que nós estamos passando faz parte de um plano, e Deus tem um propósito nisso. Nada pega Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa, e os seus planos não podem ser frustrados. Deus tinha falado com Abraão: eu castigarei quem eles servirão. E tem aí uma resposta para as 10 pragas. Eu sei que cada uma das 10 pragas afrontou um deus egípcio, eu sei disso. Mas também castigou aquele povo que escravizou o povo de Deus. Então Deus, ele vai tirar aquele povo de lá com mão forte. Deus vai tirar aquele povo lá castigando aquele povo. Deus vai fazer com que aquele povo saísse lá. Eles ainda foram enriquecidos na saída. Eles saíram com prata, eles saíram com ouro. Deus tinha a situação plenamente em seu controle. E eu quero que você diga isso aí na sua casa agora, que Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus governa todas as coisas, e é nele que nós estamos confiando. Então a primeira coisa que Deus vai se mostrar para esse povo, para o povo de Israel, e nessa trajetória aí, ele diz: eu sou o que sou. E a primeira coisa que ele mostra é o quê? A resposta a um clamor. Aí nós sabemos do que acontece, que aquele povo sai de lá, que eles atravessam o Mar Vermelho em terra seca, eles chegam do outro lado, e nós sabemos de que eles vão viver um novo momento, um novo tempo. E Deus novamente vai se mostrar um Deus zeloso e cuidadoso para com seus filhos. Ele é aquilo que ele era. E ele diz assim, a segunda coisa que Deus mostra para aquele povo é o quê? Eu sou o sustento nos momentos difíceis. Aquele povo sai do Egito e vai para o deserto. E no deserto não tem shopping, não tem loja, não tem padaria, não tem plantação, não tem água. E eles vão viver um momento difícil. É daí que sai o nosso jargão, né, de falarmos que estamos passando por um deserto. Então Deus, ele vai se mostrar para aquele povo um sustento no momento difícil. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 16, versículo 4, para você que está acompanhando, está anotando aí, a Bíblia diz assim: então Deus, o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não.
Então Deus ele disse a Moisés ali, o Senhor está dizendo a Moisés o quê? Que diariamente eles teriam uma porção de um pão, de um maná, e eles colheriam diariamente, chegaria no sábado, eles colheriam 2 vezes. Então Deus ele vai sustentando aquele povo em meio aos momentos difíceis. Nós sabemos que a água brotou da rocha 2 vezes. Nós sabemos que em um momento em que eles queriam comer carne, em que eles começaram a ficar ali meio que enjoados do maná, que eles encontraram codornas para comer. Nós sabemos que a palavra diz lá em Deuteronômio 8 que as sandálias dos pés deles e as roupas cresceram, e havia um cuidado enorme de Deus, e Deus vai falar isso lá em Deuteronômio capítulo 8 através de Moisés, que desse tempo, nessa caminhada, nessa jornada, nem mesmo os pés deles se incharam. Olha o cuidado de Deus, olha o sustento de Deus, olha a provisão de Deus aí para esse povo. Então a segunda coisa que Deus vai se mostrar para aquele povo é que nos momentos difíceis Ele é o nosso sustento. Estou falando para você que a situação ela é difícil sim, mas nós estamos sendo sustentados pelo grande Eu Sou. Nós estamos sustentados por aquele que é a nossa provisão. Nós estamos sustentados por aquele que não falha e que não tarda. Nós estamos sendo sustentados por um Deus zeloso, carinhoso e cuidadoso, e que tem o domínio e o controle da situação. Então quero te chamar para ser sustentado por Deus nesse momento difícil, para que você agora esteja firme, não nas notícias ruins, não no medo, não na incerteza, não na insegurança, não, para que você esteja firme no Deus que é a nossa provisão. Ele é o nosso provedor, é nele que nós estamos confiando, e Ele se mostrou o grande Eu Sou. Como? Primeiro, resposta a um clamor. Segundo, sustento nos momentos difíceis. Para a gente finalizar, 3, nessa trajetória, Deus se mostrou uma garantia de que o povo chegaria à terra prometida. Ele foi a garantia. Sabe o que o selo faz com as cartas? É uma garantia que aquela carta ela vai chegar, aquela carta que vem com a R, né, com registro, né, é uma garantia para que você possa acompanhar e a certeza de que essa carta vai chegar ao seu destino. Deus era a garantia daquele povo de que eles chegariam à terra prometida. Não há dúvidas disso, porque em meio ao monte de situações que esse povo passou, em meio a tantos anos, a mudança de gerações, a um povo que nem sempre estava confiando em Deus, eles chegaram na terra prometida, eles chegaram lá. E Josué, depois de conquistar essa terra prometida, depois de Josué ele ter já conquistado e vencido os seus inimigos, ele vai confirmar isso. Então a Bíblia diz lá em Josué capítulo 24, no versículo 17, diz assim, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. Os livros do Pentateuco, o primeiro livro histórico, que é o livro de Josué. Nesse tempo inteiro, Deus mostrou grandes sinais, grandes maravilhas, e mostrou que Ele era a certeza do que aquele povo chegaria à terra prometida. A vitória daquele povo não estava no Egito, a vitória daquele povo
não estava no deserto. A vitória daquele povo estava no destino e na promessa que Deus havia feito para eles. E eles chegaram até aquele lugar, eles chegaram até Canaã. Eu quero te lembrar que Jesus Cristo, nos seus últimos dias aqui, Ele também fez uma promessa. Ele disse que nós vamos chegar ao nosso destino, nós vamos chegar ao Pai, nós vamos chegar aos céus, e que nós um dia estaremos com Ele, lá no céu. Quando João ele vai relatar o céu, lá em Apocalipse ele fala, lugar que não há choro, não há morte, não há dores, há um lugar feito na eternidade, no plano eterno de Deus, para mim e para você. E hoje nós não estamos confiados apenas naquilo que os nossos olhos veem, apenas naquilo que nós conseguimos entender e contemplar. Hoje nós estamos falando de um plano eterno de Deus. Nós estamos falando que Deus ele tem um propósito em todo o tempo. Nós estamos falando que Deus ele tem um controle em todos os momentos. E por mais que a situação não seja agradável a mim e a você, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Deus, Ele tem o controle da situação. E a nossa vitória, a nossa recompensa, nós estamos indo, nós estamos caminhando e vamos chegar até Ele nos céus. Pedro falando à igreja, lá em 1 Pedro, ele diz que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui em uma trajetória. E essa trajetória que estamos vivendo aqui, ela é menor do que a nossa trajetória real, que será com Jesus na eternidade. Então nós não estamos firmados apenas aqui. Paulo, ele orientando a igreja de Corinto, ele fala que se nós esperarmos em Jesus apenas nessa vida, apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso nós estamos confiando em um plano eterno de Deus. Do mesmo jeito que ele falou com Abraão, mais de 500 anos antes. Ele falou com Abraão, depois nós temos a geração de Isaac, depois nós temos a geração de Jacó, depois vai chegar em José, e depois aquele povo vai ficar ainda 400 anos preso no Egito. Deus ele já havia falado com Abraão que o que ia acontecer. Controle da situação. E eu quero te dizer que Deus ele tem um plano eterno. Nós temos um corte da vida. Momento, a minha vida começou no dia 20/11/84, começou a minha história aqui na terra, mas no plano eterno de Deus, ele já sabia de todas as coisas. É isso que o salmista está dizendo lá no Salmo 139, que ele tem todos os nossos dias escrito no livro da vida. Deus ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim, ele é o alfa e o ômega. Então nós estamos confiando no plano eterno de Deus. E nós estamos, todos nós aqui, passageiros, peregrinos nessa terra, porque o nosso destino é o céu. E nós encontraremos com o nosso Senhor. Amém? Eu quero te convidar agora a ter um momento de oração, de clamor, a ter um momento agora de declararmos que nós confiamos no plano de Deus. Pastor Ronaldo Júnior disse aqui agora que aquele versículo de que ainda que a figueira não floresça, que negue o seu fruto, todavia nós confiamos no nosso Deus, todavia nós acreditamos nele, todavia nós temos fé, porque o plano de Deus é muito maior do que o nosso plano é terreno, mas ele tem um plano eterno para cada um de nós. Amém? Eu quero te convidar, os nossos irmãos aqui, a banda vai cantar uma canção ao Senhor, e então nós vamos levantar um tempo de clamor, um tempo de adoração, nós vamos levantar uma intercessão ao Senhor. Nós confiamos num Deus que trabalha. Amém? Eu tenho
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das tuas mãos. Declara: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o